Salve galera, beleza? Vamos resolver essa questão de pressão, né? Do ITA. E bom, cara, ele fala que tem um vácuo de 3 vezes 10 a 4 Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, né? A gente sabe que 1 Pascal vale 1 Newton por metro quadrado, dentro de uma campânula de 500 gramas na forma de uma pirâmide reta de base quadrada. As dimensões da pirâmide são mostradas na figura e a pressão atmosférica, o P, ATM, é 1 vezes 10 a 5 Pascal. O módulo da força F necessária para levantar a campânula na direção perpendicular à mesa é ligeiramente maior do que... Bom, gente, então vamos lá. É como se fosse uma ventosa, né? A gente pode imaginar uma ventosa. Essa parte de baixo aqui dessa pirâmide está grudada no chão, por exemplo, e a gente vai puxar ela para cima. Que força que a gente tem que fazer para puxar ela para cima? Primeiro, vamos lembrar que pressão é igual a força sobre área, certo? E a variação de pressão também é igual a força sobre área. Por que eu falei variação de pressão? Porque a gente já tem... Quando você está puxando algo para cima e você não está no vácuo, só essa coisa, né, por dentro que está no vácuo, você vai fazer a pressão atmosférica menos a pressão que tá no vácuo daquela coisa, né? Porque você tá no meio que tem pressão atmosférica e ela tá no meio que não tem pressão atmosférica. Então vai ser a variação de pressão. Quanta pressão você vai fazer para tirar ela dali, né? Então a variação de pressão nada mais é do que pressão atmosférica. Ó. Deixa eu fazer assim, ΔP é pressão atmosférica menos a pressão normal ali, né? A pressão do vácuo, eu vou colocar, que tá lá dentro. Então ΔP, gente, é pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a 5 Pascal, menos a pressão que tá ali, que é 3 vezes 10 a 4 Pascal, né? A pressão do vácuo, 3 vezes 10 a 4. Dá para transformar esse 3 vezes 10 a 4 em 0,3 vezes 10 a 5, né? E aí, fica aqui a variação de pressão é 0,7 vezes 10 a 5, que é a mesma coisa que 7 vezes 10 a 4 pascals. Essa é a variação de pressão que você vai ter que fazer para tirar aquela ventosa dali. Beleza. E agora vamos calcular a força que a gente tem que fazer, né? Não se esquecendo que essa ventosa, entre aspas, né, que é uma pirâmide, ele não falou que é uma ventosa, mas enfim, ela tem peso. Então, além da força F que você vai fazer, você também vai ter que fazer a força peso dela. Já vamos calcular a força peso dela de cara? A força peso dela vai ser a massa vezes a gravidade. A massa dela é 500 gramas, que é 0,5 quilogramas, né? Vezes 10, isso vai dar 5. Então o peso é 5 newtons. Então lembrando, quando a gente terminar de calcular a força para levantar ela, a gente vai ter que somar com o peso dela, que é 5 newtons. Beleza, vamos lá para a força então. ΔP é igual a força sobre área. A gente já sabe o ΔP, que é 7 vezes 10 a 4. A força eu quero encontrar e a área. Qual que é a área? É simples, né? A área que está em contato com a superfície, por exemplo, uma superfície do chão, é essa área da base mesmo, né? E qual que é a área da base? É um quadrado, então é lado ao quadrado. 10 vezes 10, 100 centímetros quadrados. Mas se lembra que a gente está usando Pascal, e Pascal é Newton por metro quadrado. Eu não posso deixar isso daqui por centímetro quadrado, tem que transformar para metro quadrado. Centímetros quadrado em metro quadrado é você voltar 4 casas para a esquerda. Então fica 1, 2, 3, 4. A área da base é 0,01 metros quadrados. Ou, melhor, né? A área da base 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Fechou? Vou colocar aqui rapidão. Essa é a área da base. E vamos substituir então aqui na área, né? 1 vezes 10 a menos 2. A força então necessária é 7 vezes 1, 7. 10 a quarta vezes 10 a menos 2, 10 a 2. Então F é o quê? 700 newtons. Essa é a força em si para levantar ela, mas também tem o peso dela, né? Que é 5 newtons. Então a gente vai somar. A força total vai ser os 700 newtons mais 5 newtons, que vai ser 705 newtons, certo, gente? Então é ligeiramente maior a força que a gente tem que levantar ela em 705 newtons, beleza? E é isso.